Ela não sabia que o motorista era um milionário, revelação transformadora que mudaria suas vidas. Ana acorda antes do sol. O cheiro do café fresco enche a casa modesta enquanto ela se prepara para mais um dia de lutas. Sua mãe idosa, com mãos trêmulas pela idade, a observa com admiração. Filha, você vai longe, diz, com um brilho nos olhos. Ana sorri, mas a preocupação a invade como fazer tudo funcionar com tão poucos recursos. Passa na cabeça o quanto a mãe trabalhou para que as páginas dos livros se tornassem as âncoras de suas esperanças. Ela se levanta, pega a bolsa e sai apressada, deixando uma parte de si para trás. No agito de São Paulo, a rotina é um turbilhão. Ana abre um aplicativo e chama um carro. Miguel chega com um sorriso, e ela tem uma sensação boa ao entrar. Assim que o carro acelera, ela começa a falar. A vida de professora é dura, viu? Meus alunos merecem mais, mas a realidade é cruel. As palavras saem rápidas, como se desabafasse um peso que carregava há anos. Miguel escuta atentamente, suas expressões mudam com as tragédias que Ana conta. Ela se sente mais leve, como se um amigo antigo estivesse ali, em vez de um mero motorista de aplicativo. É complicado, né? Mas você faz a diferença, Ana. Às vezes, só ouvir já é um primeiro passo, Miguel diz, revelando um lado acolhedor. Contudo, um segredo o aflige, um peso que ele mesmo carrega. São semanas de caronas, conversas pulsantes são trocadas, e uma amizade inesperada floresce no coração de Ana. Ela encontra consolo na presença dele, um porto seguro em meio ao caos da sala de aula e à luta cotidiana. Entretanto, a realidade pode ser brutal. Um dia de sol radiante, Ana chega em casa e percebe que a mãe não está bem. Uma tosse persistente a preocupa. As horas passam em desespero, e Ana se vê em um beco sem saída. É tanto que eu não consigo dar à minha mãe, pensa, com a respiração acelerada. Miguel, que já percebeu suas angústias em tantas conversas, aparece. O sentimento de inutilidade a invade. Como poderia pedir ajuda a alguém que apenas conhece superficialmente? A batalha entre orgulho e amor explode dentro dela. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão no ar é palpável, e Ana finalmente decide desabafar. Ela conta a Miguel sobre a saúde da mãe, seu medo de perder a única pessoa que tem sido seu apoio. O coração de Miguel aperta. Ele já estava vendo a dor em seus olhos, e em um rompante, decide que precisava se abrir. A atmosfera muda. Ana, eu tenho algo para te dizer, ele inicia, e o mundo parece parar. Sou milionário, mas escolhi viver entre os comuns para entender o que é a vida real. As palavras ecoam na mente de Ana, que se sente paralisada. Um milionário? Ele estava ao meu lado, escutando minhas dores. Como isso muda tudo? O choque a deixa sem palavras, enquanto um novo caminho começa a ser trilhado entre os dois. O que acontecerá agora? Como essa revelação mudará as suas vidas para sempre? Ana ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. Seu coração batia acelerado, e sua mente tentava processar todas as informações. A imagem de Miguel, com seus olhos sinceros e aquele sorriso acolhedor, agora estava cercada por uma nova camada de complexidade. Milionário e estava ao meu lado o tempo todo, pensou. Você é milionário? A pergunta saiu sem que ela conseguisse conter. A incredulidade se misturou com uma coragem inesperada. E por que você não disse antes? Miguel respirou fundo, buscando as palavras certas. Porque eu queria que você me visse pelo que sou, e não pelo que possuo. A vida que levo é uma escolha minha. Não tem a ver com carros luxuosos ou casas grandes, mas sim com entender as pessoas, suas lutas.
Eu não sou só um motorista, Ana. Eu sou também um ser humano, com sentimentos. Uma onda de emoções invadiu Ana. De um lado, a raiva pela omissão, do outro, a admiração pela forma como ele escolheu viver. As palavras dele ecoavam em sua mente. Afinal, quem era ela para julgar um milionário? Cada jovem sonhava em ter o que ele tinha, mas Miguel parecia diferente. E como você pode ser assim? Aqui, ouvindo as minhas dores. Ela não ocultava confusão. Porque eu já estive onde você está. Vi a minha família lutar para ter o básico. Aprendi que o dinheiro não faz a felicidade, mas pode sim ajudar a aliviar algumas dores. E como você, tenho luta interna, o desejo de ajudar. Ana se sentiu pequena diante da profundidade daquela declaração. Era como se Miguel estivesse lhe mostrando uma nova perspectiva. Ela olhou para fora da janela, percebendo o movimento da cidade com um misto de esperança e desespero. Mas e a minha mãe? O que posso fazer agora? Não tenho dinheiro para comprar um remédio, Miguel. Isso é tudo que eu tenho. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Sentiu que a vulnerabilidade a dominava. Miguel a observou com ternura e, sem hesitar, colocou a mão reconfortante sobre a dela. Ana, podemos encontrar uma solução juntos. O que você precisar, eu estou disposto a ajudar. Vamos cuidar da sua mãe. Aquelas palavras a atingiram como um alívio inesperado. Mas, por outro lado, um novo peso surgiu. Precisaria abrir mão de seu orgulho, aceitar ajuda. Eu não sei se consigo. A insegurança a consumia. E se isso mudasse tudo entre eles? Nem eu sei se tudo irá mudar, mas o que posso te garantir é que estou aqui, de coração aberto. Há mais em nós do que apenas a situação em que estamos, Ana. Um silêncio confortante se instaurou por um momento, e Ana sentiu algo vibrar dentro dela. Uma mistura de gratidão e medo. Ao mesmo tempo em que seu coração começava a abrir espaço para a amizade, uma sombra de temor reverberava. E se eu perder isso? Enquanto voltavam ao mundo real, Ana percebeu que uma decisão estava mais próxima do que nunca. Poderia, finalmente, aceitar a ajuda que sempre teve dificuldade em aceitar? Miguel havia revelado suas cartas, mas Ana ainda se sentia vulnerável. Eles ainda eram estranhos um para o outro, mesmo agora, com as paredes da vida rasgadas um pouco mais. Mas, acima de tudo, Ana sabia que a vida estava prestes a se transformar de forma inesperada. E se, por trás da revelação de Miguel, houvesse algo maior que os dois precisariam enfrentar? A ideia de um novo laço os unia, mas também trazia à tona perguntas difíceis. O que mais Miguel esconde? O que significaria essa nova amizade quando os problemas começassem a surgir? O que, de fato, os aguardava pela frente? Miguel observou Ana em meio à confusão emocional. Ele entendia perfeitamente o turbilhão que a jovem estava enfrentando. Nossos medos muitas vezes nos aprisionam, pensou ele, enquanto apertava a mão dela, oferecendo um toque de conforto que, espera, pudesse fazer diferença. Ana, vamos dar um passo de cada vez. Primeiro, precisamos pensar na sua mãe. O que realmente precisamos fazer? A firmeza na voz dele contrastou com a inquietação que preenchia o carro. Havia algo digno na sua maneira de falar, um reflexo da experiência que parecia carregar. Ela respirou fundo, lutando para explorar o que estava se passando em sua mente. O cuidado que ele expressava despertava um calor desconhecido em seu coração. A ideia de aceitar ajuda não era fácil. Talvez eu precise de um tempo para pensar. Sua voz tremia ao pronunciar as palavras, mas, ao mesmo tempo, sentia uma faísca de esperança. Pode fazer isso, mas não hesite. Não espere até que seja tarde demais, Miguel disse, com um olhar sério. Você não está sozinha, e isso, de alguma forma, é um começo. Os dois permaneceram em silêncio, enquanto o carro cortava as ruas da cidade. Cada passada era carregada de tensão, mas também de um leve otimismo. Ana apreciava como o céu estava limpo, apesar da sua tempestade interior. Quando as nuvens da dúvida diminuíam, ela conseguia enxergar possibilidades à sua frente.
Assim que chegaram a casa, um frio na barriga a dominou. O simples fato de ver sua mãe adoentada a fez lembrar da fragilidade da vida. Nos olhos de Ana, havia lágrimas que queriam sair, mas a força dentro dela insistia em mantê-las lá. Ela já havia superado muitos desafios, e aquela seria apenas mais uma batalha. Entrando, viu sua mãe deitada na cama, frágil, mas ainda assim com um resquício de força que a impressionou. A cena a trouxe de volta à realidade. Miguel a seguiu, mantendo uma distância respeitosa, mas seu olhar firme estava ali, como uma âncora. Oi, mãe, Ana disse, a voz abafada. Ao recebê-la, a mulher sorriu fraquinho, como quem tenta esconder a dor. Está tudo bem? A insegurança tomava conta dela, mesmo quando queria parecer forte. Só estou cansada, querida. A forçosa serenidade nas palavras da mãe aumentou a pressão no coração de Ana. O que ela poderia fazer? Miguel a observava, notando cada movimento, cada respiração tensa. Ana, posso ajudar? Ele disse, numa fração de segundo. Vou buscar alguns remédios, compro o que for necessário. Não precisa se preocupar com isso. O olhar da mãe mudou por um instante, avaliando Miguel, que ficará ao lado. Você é um bom rapaz, ela murmurou, como se visse algo que Ana ainda não conseguia. Um nó se formou na garganta de Ana. Ela não poderia permitir que essa nova amizade se tornasse um fardo. Mas a ideia de permitir que Miguel ajudasse agora, quando ela se sentia tão perdida, parecia um fardo ainda maior. Mas e você, Miguel? Ela questionou repentinamente. Não sei se posso aceitar tudo isso. Pode acabar nos separando, e isso me assusta. Só vou me afastar se você não me deixar ajudar, ele respondeu suavemente. Lembre-se do que eu disse. Eu estou aqui de coração aberto. A coragem que ela precisava estava bem ali, na conexão que começava a se formar entre eles. Então, num impulso, decidiu que precisava mais do que nunca daquela mão estendida. O orgulho havia perdido sua força. Ana olhou para sua mãe e depois para Miguel. Está bem. Eu aceito sua ajuda. A respiração de Miguel pareceu se soltar, mas na mesma fração de segundo, a tensão voltou. O que mais eles teriam que enfrentar? A resposta estava próxima, mas ainda invisível. E se, no fundo, a verdadeira luta de Ana estivesse apenas começando? O que ela não sabia era que Miguel carregava mais segredos, e a descoberta deles poderia mudar tudo de novo. Ana se sentou à beira da cama da mãe, o coração batendo descompassado. O ambiente pequeno parecia mais apertado agora, envolvido pelo cheiro suave de remédios e a luminosidade tímida que entrava pela janela. Miguel havia saído, e a falta dele era quase palpável. Ele tinha entrado em sua vida como um sopro refrescante, mas ao mesmo tempo, uma tempestade. A mãe olhou para a filha com um brilho nos olhos, tentando transmitir força. Querida, eu vou ficar bem. Você não precisa se preocupar tanto. Mas Ana sabia que não era verdade. Ela havia lidado com a fragilidade da saúde da mãe antes, e aquela situação era diferente. A cama, antes um lugar seguro, agora era um lembrete da vulnerabilidade que assolava suas vidas. Ana respirou fundo e se lembrou das palavras de Miguel. Dê um passo de cada vez. Era isso que ela precisava fazer. O primeiro passo, claro, começava com cuidar da mãe, com um compromisso renovado de estar ao lado dela. Mas qual seria o segundo passo? A incerteza pesava sobre seus ombros. Mãe, eu vou cuidar de você. Vou fazer o que for preciso, Ana disse, com mais firmeza do que sentia. Ela precisava se sentir forte, pelo menos na frente da mãe. Ana, você é tão jovem e cheia de vida. Não quero que você sacrifique seus sonhos por mim, a mãe respondeu, o olhar de preocupação nos olhos. Além do aspecto físico, o que mais a preocupava? A impressão de que semanas, meses ou até anos poderiam passar sem que ela visse o futuro que realmente queria. Ana se forçou a sorrir, embora sua mente estivesse longe, ponderando sobre como organizar tudo. Enquanto isso, Miguel retornou com uma bolsa cheia de remédios e algumas frutas frescas. Ele parecia um pouco mais tranquilo agora, talvez por ter certeza de que estava fazendo a coisa certa.
Trouxe tudo o que você precisa, ele disse, com um sorriso que fez Ana sentir um calor no peito. E também uma sopa que fiz. Não é grande coisa, mas ajuda. Ana olhou para ele, admirando sua determinação em estar ali. A presença de Miguel trazia um certo conforto, mesmo com todas as incertezas que circundavam suas vidas. Obrigada, Miguel. Verdadeiramente. Não sei como eu teria lidado com isso sozinha, ela disse, a gratidão transbordando de suas palavras. Você não precisa agradecer. Estamos juntos nessa, ele respondeu, com um olhar que fez o coração de Ana acelerar. Sentindo a tensão diminuir, ela também notou que o relacionamento estava se transformando, não só em uma amizade, mas em algo mais profundo. O dia passou, entre conversas sobre o passado e planos sobre o futuro. Ana se permitiu rir com Miguel, mesmo que por alguns momentos. Mas, a cada risada, uma sombra sussurrava em sua mente, lembrando-a de que a situação ainda era frágil. O telefone tocou, e o timbre agudo quebrou a atmosfera leve. Era um número desconhecido, mas ela atendeu. Alô? A voz do outro lado era sóbria, e as palavras seguintes cortaram suas esperanças. Estamos aqui para informar sobre a condição da sua mãe. O silêncio tomou conta do ambiente. O que poderia ser tão grave? Os olhos de Miguel se encontraram com os de Ana, preocupados em meio ao caos. Ana, o que aconteceu? Ele perguntou, percebendo a mudança imediata em sua expressão. Ela não conseguia responder, o peso da informação que acabará de receber bloqueava sua voz. O pânico tomou conta dela, e, por um instante, Ana se sentiu perdida novamente. O que mais ela teria que enfrentar? E se a vida estivesse prestes a se transformar novamente, numa direção que ela não poderia imaginar? Ana sentiu a respiração falhar. O mundo à sua volta parecia ficar em câmera lenta, enquanto a voz do médico ecoava em sua mente, uma frase repetitiva e aterrorizante: a condição da sua mãe é delicada. Todas as esperanças que guardava estavam penduradas em um fio, e cada palavra que ele dizia parecia apenas alongar a dor. Miguel, por sua vez, moveu-se com rapidez diante da tensão no ar, tentando tirá-la daquele estado de choque. Vamos sentar. Fica calma, Ana, ele disse, puxando-a suavemente para o sofá. As mãos de Miguel seguraram os braços dela, como se de alguma forma ele pudesse transmitir segurança através do toque. O que isso significa? O que eu faço? Ana perguntou, angustiada, mal conseguindo formar as palavras. Ela olhou nos olhos de Miguel, buscando clareza, mas viu apenas preocupação refletida de volta. Primeiro, você precisa respirar. Vamos ouvir o que o médico tem a dizer. Depois, tomaremos uma decisão juntos, ele respondeu, tomando fôlego, tentando inspirá-la a fazer o mesmo. As palavras flutuavam nas entrelinhas da conversa. Ela sabia exatamente o que estava em jogo, e cada segundo parecia uma eternidade. As lembranças dos momentos felizes com a mãe começaram a inundar sua mente, os almoços recheados de risadas, os conselhos sobre amor e vida e, agora, tudo isso poderia ser ameaçado. Quando ela se levantou para pegar um copo d'água, percebeu que estava tremendo. As mãos não paravam. Miguel a observava, seus olhos se fixando em cada movimento dela, como se pudesse adivinhar o que estava acontecendo em seu coração. Ao beber a água, Ana tentou se recompor, mas a incerteza varria tudo de forma implacável. Naquela noite, as horas passaram como meses. A presença de Miguel era um bálsamo, mas também era difícil ignorar a gravidade da situação. Depois de um longo silêncio, ele finalmente falou. Ana, ouvi algumas notícias que me deixaram pensando. A situação com sua mãe, acho que a gente precisa agir. A firmeza em sua voz ressoava, e Ana sentiu uma onda de esperança. Como assim agir? O que você quer dizer? Ela estava ansiosa, mas também intrigada. Eu conheço uma especialista que pode ajudar. Ela não é comum, mas pode fazer a diferença, só precisa de um empurrãozinho. E eu posso ajudar com isso. Ele hesitou, mas continuou. É caro, porém, eu estou disposto a investir. A ideia de uma possibilidade de ajuda acendeu uma centelha de esperança no coração de Ana. No entanto,
Outra preocupação surgiu em sua mente. Como ele poderia ajudar financeiramente? O que Miguel estava escondendo? Por que você faria isso? Ela questionou, a desconfiança suavemente entrelaçada nas palavras. Você não precisa se envolver tanto na minha vida. Por que eu quero estar com você, Ana? Miguel respondeu, o olhar dele firme. E porque percebo o quanto você ama sua mãe. Não posso ficar de braços cruzados. Você merece lutar por ela. A sinceridade em sua voz a atingiu em cheio, como uma luz em meio à escuridão. Ana mordeu o lábio, lutando contra uma mistura de gratidão e confusão. A verdade é que tinha muito a agradecer, mas o medo de envolver Miguel em seu caos pesava no estômago dela. E se tudo eventualmente desmoronasse? E se ele se afastasse? Então, enquanto processava aqueles sentimentos complicados, o telefone tocou novamente. Desta vez, o número era de um hospital. Com o coração acelerando, Ana atendeu. E o que disseram a seguir faria suas certezas virarem poeira. É sobre a sua mãe. Precisamos que venha o mais rápido possível. Ana virou-se para Miguel, com os olhos arregalados, perguntando-se qual seria o próximo passo em meio a essa reviravolta. Como lidar com essa inesperada urgência quando já estava tão sobrecarregada? O futuro parecia mais incerto do que nunca, como um livro que se virou só para ser reescrito. Ana respirou fundo, tentando organizar as ideias que dançavam desordenadas em sua mente. A voz do hospital ainda ecoava, aguda como um alerta. Precisamos que venha o mais rápido possível. O que o médico quer dizer com isso? Ela perguntou, mais para si mesma do que para Miguel. Aquele chamado parecia um sinal, um grito desesperado que a puxava para uma realidade amarga. Ana, vamos, faça suas coisas. Eu vou com você, Miguel disse, já se levantando e pegando a chave do carro. Sua determinação era como um ânimo, mas Ana não conseguia afastar os pensamentos sombrios que se acumularam em seu coração. No caminho para o hospital, o silêncio entre eles era palpável. Ana encarava a janela, observando as luzes da cidade piscar rapidamente, como se fossem estrelas em queda. O bando de pensamentos pesados a impedia de se concentrar. Qualquer um que a visse poderia notar a tensão crescente em seus ombros, a forma como seu coração batia em descompasso. E se for tarde demais, a sombra do medo sussurrou em sua mente. Ao chegarem, Miguel a apoiou para fora do carro, envolvendo seu braço no dela, enquanto atravessavam o estacionamento iluminado. A presença dele era reconfortante, mas a confiança que outrora sentia agora parecia frágil, como uma pétala que poderia se despedaçar a qualquer momento. No saguão do hospital, um odor de desinfetante e um zumbido de vozes ansiosas os cercavam. A atmosfera pesava como um fardo, cada passo que davam em direção ao balcão de atendimento tornava-se um desafio. Ana sentia os olhos das pessoas sobre si, buscando respostas que ela mesma não tinha. Boa noite, Ana disse, a voz quase um sussurro quando chegou ao guichê. Estou aqui para ver minha mãe. A atendente ergueu os olhos, e o olhar dela carregava uma mistura de compaixão e impessoalidade que a incomodou. Só um instante. Vou verificar, disse a moça antes de começar a digitar. O tempo parou. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Ana poderia sentir o peso da angústia se acumulando em seu peito. Miguel, ao seu lado, segurava sua mão de forma firme, como um alicerce. Ele estava ali, mas mesmo assim, a desconfiança reverberava dentro dela. Como ele poderia querer se envolver tanto? O que havia de errado? Depois de um momento que se arrastou como uma eternidade, a atendente olhou para Ana novamente. A sua mãe está no quarto 312, mas ela está em observação. O médico responsável vai chamá-la. Ana sentiu um frio na espinha ao ouvir a palavra observação. Para ela, soava mais como uma confirmação de que o desespero se aproximava rapidamente. Não sabia se conseguia lidar com mais um revés. Vamos lá, Miguel disse, puxando-a delicadamente. Ela viu a determinação em seu olhar, mas as dúvidas ainda estavam ali, tomando conta de sua mente. Ela caminhou até o elevador, sentindo os instintos em polvorosa. Assim que as portas se fecharam, ela explodiu. Miguel, eu não sei o que fazer.
E se for pior do que eu imagino? E se ela não estiver bem? A voz dela aumentou, o tom embargado. Ana, respira, ele respondeu, olhando profundamente em seus olhos. Você não está sozinha. Vamos enfrentar isso juntos. O elevador parou e as portas abriram para o andar onde sua vida mudaria, uma maneira que ela não podia prever. Quando eles saíram, um médico se aproximou rapidamente, com um semblante sério. Os dois se entreolharam, e algo no tom de voz do médico fez o coração de Ana acelerar. Sinto muito, mas precisamos conversar sobre o estado da sua mãe. Ela engoliu em seco, a expectativa e o medo se entrelaçando de forma assustadora. O futuro era uma ilusão, e a realidade, uma mandala feita de incertezas. O que aconteceu? Ana perguntou, a voz quase um sussurro. A resposta do médico poderia mudar tudo. Miguel segurou sua mão com mais força, enquanto Ana se preparava para o impactante choque que poderia definir seus próximos passos. E, enquanto a conversa se desenrolava, ela não fazia ideia de como o destino consideraria reescrever sua história mais uma vez. O médico inspirou profundamente, como se pesasse cada palavra antes de soltá-las. Infelizmente, sua mãe sofreu um infarto. Estamos fazendo todos os esforços para estabilizá-la, mas ela está em estado crítico. Aquelas palavras pairaram no ar. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. As lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto, queimando como ácido. Miguel a puxou para mais perto, mas a sensação de estar sozinha era esmagadora. Precisamos agir rápido. Vou encaminhá-los para a UTI, o médico continuou, mas Ana já não ouvia. A realidade se misturava com um vórtice de memórias. Lembrou-se de sua infância, dos sorrisos da mãe, das histórias contadas à beira da cama, as promessas de sempre estarem juntas. E se você não conseguir? Ana murmurou, seu coração disparado. Precisamos de esperança, Ana. Agora é hora de acreditar, Miguel disse, olhando fixamente para ela. Havia força em sua voz, mas Ana se questionava como poderia ter fé em momentos tão sombrios. O médico se afastou após pedir para que ela esperasse, enquanto Miguel a observava. O desespero da situação era palpável. Ele se virou, buscando as melhores palavras. Acho que precisamos entrar e ver como ela está. Não está fácil, mas ao menos saberemos onde estamos, certo? Ana assentiu lentamente, mas a mente dela ainda lutava contra a escuridão que a envolvia. Ela queria acreditar que sua mãe era forte, que tudo ficaria bem. Por favor, não me deixe, mãe, pensou, enquanto o mundo à sua volta se tornava cada vez mais distante. Quando chegaram ao quarto da UTI, a cena que se desenrolou diante dos olhos de Ana era aterradora. Sua mãe estava deitada em uma cama, cercada por equipamentos que bipeavam incessantemente. O rosto dela estava pálido, os sinais de vida em conflito com as máquinas. Ana conseguiu sentir o cheiro de desinfetante, o som do oxigênio sendo administrado e a tristeza ao olhar para aquelas faces de enfermeiros em ação. Mãe! Ana sussurrou. Miguel a manteve próxima, mas ela não conseguia parar de olhar. Cada batida de seu coração ecoava, relembrando-a de como cada segundo ali era precioso. As lágrimas caíam, mas ela se forçou a ficar firme. Se sua mãe fosse forte, ela também deveria ser. Os médicos entraram em ação, ajustando os equipamentos e conversando rapidamente entre si. Ana sentia um nó na garganta. Os rostos deles eram de concentração absoluta, mas para ela, tudo parecia girar ao redor de um pesadelo sem fim. Preciso falar com você, um dos médicos abordou Miguel. Ana sentiu seu mundo desmoronar ainda mais com aquelas palavras. O que eles queriam dizer? Por que Miguel havia sido chamado? A poucos passos dali, Ana sentiu uma mão em seu ombro. Era um dos enfermeiros. É difícil, eu sei. Mas sua mãe é uma lutadora. Estamos dando o melhor que podemos por ela. As palavras do enfermeiro eram um sussurro de esperança em meio ao desespero. Mas Ana não conseguia segurar a esperança ainda. A vida nunca tinha sido fácil para sua mãe e agora parecia que tudo se tornava ainda mais difícil. O que posso fazer? Ana perguntou, a voz embargada.
Apenas fique ao lado dela. O amor dela por você pode fazer toda a diferença. Ana agarrou-se à ideia de que o amor poderia ser um remédio para a dor que a cercava. Mas, no fundo, algo a inquietava. E se isso não for o suficiente? Enquanto Ana tomava fôlego para encarar aquela interminável noite, a tensão no ambiente aumentava. Miguel tentava confortá-la com olhares de esperança, mas os seus próprios medos o consumiam. Eu vou ficar. Não vou te deixar, Miguel disse, e em suas palavras, Ana sentiu um pouco de alívio. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta se formou em sua mente. E se um novo desafio se aproximava? Aquela situação poderia abrir portas que ela nunca imaginou. O que mais a vida tinha reservado para ela naquele momento crítico? As horas passaram devagar, e a incerteza se transformava em medo. O que viria a seguir? O futuro continuava indefinido, e ela se preparava para descobrir que em meio à tempestade poderiam existir verdades ocultas prestes a vir à tona. Ana permaneceu ao lado da cama de sua mãe, o olhar fixo no rosto sereno que ainda exibia vestígios de fraqueza, mas também de muita força. As horas pareciam intermináveis, e ela se sentia entrelaçada em um destino que não escolheu. O rítmico eco dos aparelhos parecia cantar uma melodia sombria que mantinha seu coração apertado. Miguel estava ao seu lado, a mão dele segurando a dela com firmeza. Mesmo em meio ao caos, essa conexão trazia alguma paz. Ele inclinou-se um pouco, sussurrando, você é tudo que ela sempre quis, Ana. Lute por ela. Um novo sentimento brotou dentro dela. O amor que Ana sentia por sua mãe era inquebrantável, e lá no fundo, nutria uma centelha de esperança. Mas o medo de perder tudo ainda a consumia. Enquanto as máquinas bips constantes davam uma indicação incerta da luta que sua mãe enfrentava, o passado dela se desdobrava em flashes vívidos. Ana lembrou-se de como sua mãe sempre fizera sacrifícios, como deixará seus sonhos de lado para garantir que Ana nunca faltasse nada. Agora, estava ali, disposta a devolver tudo aquilo e mais. O que poderia fazer para que sua mãe sentisse essa força? Os médicos continuaram indo e vindo, e em um desses momentos, um deles se aproximou de Ana, seu olhar pesado de preocupação. Ana, precisamos que você fale com ela. Pode parecer loucura, mas em momentos assim, a comunicação é crucial. Sua mãe precisa saber que você está aqui. Ela sentiu, lutando contra a lágrima que não queria ceder. Aproximou-se da cama, ainda insegura, e segurou a mão da mãe. As palavras saíram quase em um sussurro. Mãe, por favor, você precisa voltar. Eu não sei o que faria sem você. Lute. Eu sei que você pode. Sempre foi a mulher mais forte que eu conheci. Ela sentiu seu coração disparar, enquanto segurava a mão trêmula da mãe firmemente. Nesse momento, sentiu-se conectada a algo maior. Como se seu amor pudesse transcender aquela situação caótica. Miguel observava em silêncio, admirando a determinação de Ana. Pela primeira vez, o desespero se misturou a um fio de esperança. E foi nesse instante que um dos médicos entrou correndo no quarto, com um semblante alarmado. Precisamos de todos os dados. O coração da paciente começou a mostrar sinais de instabilidade. Ana viu os demais médicos se organizarem rapidamente. Em uma fração de segundos, a sala se transformou em um centro de ação frenética. Miguel puxou Ana para mais perto de si, e ela se concentrou na respiração, tentando não deixar a ansiedade dominar. Conforme a equipe médica trabalhava, Ana reparou em um espírito de luta que fervilhava dentro de si. Ela não apenas desejava sua mãe de volta, ela exigia isso. E quando o médico que conversou com Miguel na entrada voltou, o olhar dele encontrou o de Ana. Estamos fazendo o que podemos. O quadro dela é crítico, mas precisamos que você mantenha calma. Você pode falar com ela, isso pode fazer diferença. Ana não tinha ideia de que palavras escolher. Mas o amor pela mãe deu-lhe coragem. E, antes de pensar, começou a falar com sua mãe sobre os pequenos momentos que amava, os almoços que nunca inventavam receitas novas, as risadas em dia de chuva e como ela queria mostrar a cidade que tanto queria explorar juntas. As horas se passaram, e a batalha continua em um silêncio tenso.
Ana tornou-se um ímã de esperança, atraindo para si as melhores energias, crendo que a força de sua mãe e seu amor poderiam ser a chave. Então, enquanto sua mãe permanecia estática na cama, um eco de vozes chamou sua atenção. Em um canto da sala, Miguel conversava em voz baixa com um homem desconhecido. O olhar do homem era enigmático e intenso, e Ana sentiu uma estranha conexão. Era como se ele estivesse observando cada movimento dela. A inquietação a envolveu. Quais eram aqueles segredos que se escondiam atrás daqueles olhos? E o que mais ela descobriria naquele momento de dor e luta? A vida tinha uma maneira peculiar de trazer surpresas, e Ana estava prestes a aprender que algumas delas poderiam mudar tudo. Para sempre. Ana mal conseguia desviar o olhar da cama onde sua mãe repousava, sentindo cada batida do seu coração ecoando como um mantra de esperança e desespero. O homem de olhar penetrante continuava parado no canto, e seu costumeiro charme misterioso estava agora envolto a um misto de urgência e tensão. O que ele queria? Por que estava ali? Miguel percebeu a inquietação da namorada e se aproximou. Ele também notou o estranhamento que pairava entre o homem e Ana. Você está bem? Perguntou Miguel, enquanto seus olhos se voltavam para o estranho. Não sei, tem algo nele, respondeu Ana, apontando discretamente para o homem. Miguel olhou para o desconhecido e, sem precisar dizer nada, sentiu que a atmosfera pesava ainda mais. O homem, percebendo o silêncio e os olhares em sua direção, se aproximou. Desculpe interromper, começou ele, sua voz grave e calma, mas com um toque de urgência. Meu nome é Rafael. Eu sou amigo da sua mãe. Estou aqui para ajudar. Ajuda? Como assim? Ana indagou, a desconfiança clara em sua voz. Eu não me lembro de você. Rafael a observou, e por um breve momento, seus olhos pareciam brilhar com uma luz distinta. Eu não sou alguém que ela comentava. Mas nossa amizade teve altos e baixos. Ela me ajudou em um momento muito crítico da minha vida. Agora é a minha vez de retribuir. Ana respirou fundo, tentando decifrar as palavras dele. O sentimento de esperança se misturava à confusão. O que você quer dizer com isso? Eu tenho contatos pessoas que podem ajudar no tratamento dela, talvez numa nova abordagem que não seja disponível aqui. Sei que essa situação é delicada, mas se houver uma chance, devemos tentar. Miguel envolveu a mão de Ana com mais força, percebendo que a proposta de Rafael poderia ser uma luz ao final do túnel. Mas ainda havia uma sombra de hesitação em seu coração. E por que você faria isso? O que você ganha com isso? Perguntou ele, firme. Honestamente, não busco nada em troca. Apenas quero honrar a amizade que tive, e sei que sua mãe ainda tem um papel a desempenhar neste mundo. A vida é preciosa demais para ficar presa a circunstâncias assim. Ana olhou para Miguel. A conexão emocional que sentia por Rafael era estranha, mas a súplica em seu olhar era irrefutável. Uma parte dela queria confiar, enquanto outra parte se perguntava se era apenas uma ilusão, uma solução perfeita demais para ser verdade. Por favor, repensem, insistiu Rafael, com uma sinceridade que parecia palpável. Se eu puder ajudar a sua mãe, se houver uma chance, acredito que devemos aproveitá-la. A vida é feita de riscos, Ana. E às vezes, é preciso ousar para viver. A presença daquele desconhecido trouxe não apenas uma proposta, mas uma verdadeira tempestade de emoções. Ana se viu em um dilema. Deixar sua mãe em mãos desconhecidas e correr em direção a um incerto futuro ou permanecer no que conhecia, mesmo que isso pudesse significar perder a única pessoa que amava. O peso das decisões a cercava, e enquanto um novo alarde movimentava a equipe médica, seu coração disparou. O que seria de sua vida se escolhesse essa nova rota? Ana respirou fundo e nítido em sua mente, decidiu que precisava de tempo para pensar. Mas a vida não esperaria, e com cada segundo que passava, o eco das máquinas lembrava que o tempo estava correndo. Não sei, eu preciso de tempo, murmurou, olhando para Miguel, que estava tão confuso quanto ela. Rafael, no entanto, estava decidido. Então me deem uma oportunidade. Só para que eu possa provar isso a vocês, ele argumentou,
apertando os olhos com determinação. Ana se viu em um cruzamento emocional, e enquanto seu mundo estava a ponto de mudar, uma pergunta pairou na sua mente: o que eu realmente estou disposta a arriscar por amor? O instante seguinte seria decisivo. Ela estava prestes a fazer uma escolha que poderia moldar não apenas seu destino, mas o de sua mãe também. E à medida que se despedia de suas incertezas, um turbilhão de emoções a envolveu. O que o futuro reservava? Ana olhou para Miguel e depois para Rafael. A tensão no ar era intensa, como se o mundo em volta estivesse esperando sua reação. O peso das palavras de Rafael a atingiu, e sentimentos conflitantes começaram a emergir. O que fazer? Seu coração estava partido entre o desejo de proteger sua mãe e a possibilidade de algo que pudesse salvá-la. Vou pensar, ela finalmente disse, a voz trêmula. Ao olhar nos olhos de Miguel, percebeu que ele também estava em choque, mas a esperança que ele trouxe até ali ainda permanecia viva. O tempo é precioso, Rafael insistiu, a urgência em sua voz pesando sobre ela como uma sombra. Ele parecia genuíno, mas a incerteza era um abismo profundo que ela temia cruzar. Me dê um momento sozinha com minha mãe, Ana pediu, e antes que Miguel ou Rafael pudessem protestar, ela entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. Era hora de confrontar seus medos. Dentro do quarto, o som dos aparelhos era ensurdecedor. Cada beep parecia um lembrete cruel da fragilidade da vida. Ana se aproximou da cama e segurou a mão da mãe, sentindo frio na pele. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto falava, desesperada pela conexão. Mãe, você precisa voltar para mim. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Eu preciso de você aqui, juntos, nós podemos vencer tudo isso. Me prometeu que sempre ficaria ao meu lado. A voz dela embargou enquanto as esperanças misturadas ao desespero nasciam em seu coração. Lágrimas escorriam, e Ana se viu em um transe, buscando qualquer sinal de que sua mãe a ouvia, que estava lutando. O pensamento de perder tudo a amedrontava. Por favor, não desista. Lembre-se de todas as nossas promessas. Você é a mulher mais forte que eu conheço. Eu preciso de você. Ana apertou a mão dela e, naquele instante, decidiu que não deixaria a vida derrotar. Um breve brilho nos olhos da mãe a fez sentir um fio de esperança. A vida de sua mãe esteve sempre entrelaçada à dela, e era sua vez de ser a força. Eu vou lutar por você, mãe. E se houver uma chance, eu não vou hesitar. Tomada por uma determinação renovada, Ana saiu do quarto de forma resoluta, encontrando Miguel e Rafael ainda à espera. Eu aceito a sua ajuda, disse Ana, olhando diretamente para Rafael. Se você realmente acredita que pode fazer uma diferença, estou disposta a tentar. Miguel a olhou surpreso, mas rapidamente seu olhar se encheu de respeito. Ele compreendia a decisão dela, a força que ela estava mostrando, embora seus medos ainda resistissem. Mas e se tudo isso não der certo, Ana? Indagou Miguel, normalmente otimista, mas a preocupação pesava em suas palavras. Eu não posso deixar de tentar, Ana respondeu, com uma segurança que surpreendeu até a si mesma. Se tivermos pelo menos uma chance de salvar minha mãe, eu vou abraçar isso com todas as minhas forças. Rafael sorriu, um alívio genuíno se instalando em seu rosto. Ele entendia o caminho que tinham decidido trilhar juntos, percebendo que o amor muitas vezes exigia riscos. Vamos fazer isso acontecer, ele disse, já começando a puxar informações no celular. Vou organizar tudo o mais rápido possível. Precisamos agir agora. Seguiram juntos pelo corredor, e enquanto saíam do hospital, a sensação de que algo estava mudando despertou na alma de Ana. Sua determinação não estava sozinha. E naquele instante, enquanto as luzes da cidade brilhavam ao longe, Ana percebeu que a jornada era mais do que sobre a cura de sua mãe. Era sobre enfrentar as tempestades que a vida trazia com coragem, ao lado das pessoas que realmente importam. Nos dias que sucederam, Ana viu mudanças acontecerem. Graças aos contatos de Rafael, sua mãe finalmente teve acesso a um tratamento inovador. As noites eram longas, marcadas por vigílias em que a esperança dançava entre sombras de incertezas. Miguel nunca saiu ao lado de Ana, apoiando-a em cada passo,
recordando-a de que, mesmo nas horas mais sombrias, ela não estava sozinha. Em momentos de vulnerabilidade, o amor que ambos sentiam um pelo outro começou a florescer a mid-caos. Ana aprendeu a abraçar sua nova realidade. As conexões que havia cultivado com Miguel e Rafael tornaram-se mais que colaboração, transformando-se em um ciclo de apoio mútuo e fortalecimento. Havia um conforto nas conversas que compartilhavam, as risadas que faziam entre os medos e as noites sem sono. Durante as semanas que se seguiram, a situação da mãe começou a melhorar. Cada pequeno progresso era uma vitória, cada sorriso dela se tornava um sol brilhante, iluminando o caminho de Ana. A ligação entre mãe e filha se fortaleceu à medida que as duas lutavam juntas, questionando todas as incertezas que o futuro poderia trazer. Ao enfrentar o difícil caminho da recuperação, Ana não apenas salvou a vida da sua mãe, mas também a sua própria. Descobriu que não deveria carregar o peso do mundo nas costas sozinha, que permitir-se amar e ser amada poderia gerar força e mudança. Então, no dia em que a mãe recebeu alta do hospital, Ana sabia que aquela experiência a transformará para sempre. Em meio à felicidade da vitória, ela encontrou Miguel à sua espera. "Estamos juntos nessa, não estamos?" Ele lhe perguntou, os olhos preenchidos de esperanças renovadas. Ana sorriu, sentindo uma certeza poderosa dentro de si. A vida tinha suas durezas, mas em meio a tudo, o amor foi sempre uma constante que a guiava. "Sim", ela respondeu, segurando a mão dele. "E agora, juntos, estamos prontos para encarar qualquer coisa que venha." E assim, com um novo sol brilhando no horizonte e a força do amor ressoando em seu coração, Ana se sentiu em casa. Finalmente, uma página em branco aguardava para ser escrita, e cada linha teria o encanto de um novo começo. A vida seria desafiadora. Mas, ao lado daqueles que amava, ela sabia que sempre haveria esperança. A jornada apenas começara, e o futuro estava nas suas mãos. E você? Está pronto para seguir essa jornada emocionante? Então, inscrever-se imediatamente no canal agora. Não perca as próximas histórias exclusivas e emocionais que trazemos para você. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E, por último, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. O apoio de verdadeiros fãs é o que faz tudo isso ser possível.